Tá querendo comprar uma casa, ou um carro, ou um serviço específico e tá naquela dúvida cruel, consórcio ou financiamento, qual que é a melhor ferramenta? Fica comigo por 10 minutinhos que eu vou te explicar tudo o que tu precisa saber para sair daqui com uma decisão. Sou Giovanni Pasquale, falo direto aqui da Efesto Investimentos e sim, nós trabalhamos com esses tipos de produtos também. Hoje o universo de investimentos, na verdade, acaba englobando esse tipo de ferramenta, porque como a gente atende toda a questão do portfólio do cliente, muitas vezes faz sentido ele não abrir mão de patrimônio investido e se financiar ou usar um consórcio para conseguir contemplar algum bem que ele quer, etc. Então isso entra para dentro do leque da assessoria também. Isso que é mais legal, gente, porque tu tá em contato com alguém que conhece os dois mundos, vai poder te dizer quando que um é bom e quando que o outro é bom, porque ambos têm a sua função. Lógico que se tu for falar com alguém que vende só um dos dois, ele vai falar só bem de um dos lados. Então aqui a gente está para falar de algo imparcial, até porque a gente trabalha com ambos os produtos. Essa simulação aqui, inclusive, é do pessoal da Ademicon, tá? São um dos parceiros aí da Genial na parte de consórcio, então créditos aí da elaboração do conteúdo para eles. Vamos lá, a gente vai evoluindo aqui, falando um pouquinho sobre as principais diferenças e colocando algumas observações aqui embaixo para vocês terem claro quando usar um e quando usar o outro, né? Vamos lá. Primeira coisa, gente, vocês vão reparar aí já que o prazo do consórcio é menor e que a parcela do consórcio é menor, né? Isso é claro que acontece. E por quê? A justificativa é simples, né? Essa é a primeira questão que sempre é usada como argumento nos consórcios. Consórcio não tem juro, consórcio tem taxa de administração. Então, como vocês podem ver ali, taxa de administração é 1,2 ao mês. Normalmente se fala em 24% de taxa de administração no período. Enquanto que no financiamento tradicional, está ali a taxa, na verdade não é uma taxa de administração, são juros de 10% ao ano, né? Essa é uma das vantagens claras que o consórcio tem, porque tu imagina 24% em cima de um período de 20 anos, gente. Tu tá falando aí, bem dizer, de 1,2, só que não é juro composto. É uma taxa que tu já pega o valor da dívida que tu quer, aplica essa taxa dos 24% e divide isso no número de parcelas. Não é juro composto. É por isso que fica mais barato, gente. Enquanto que no financiamento é juro composto. 10% ao ano é juro sobre juro, um ano depois do outro. Então a mesma coisa que joga a teu favor nos investimentos, joga contra você no financiamento, porque é juro sobre juro. Por isso que tu vai pagar muito mais ali no final. Vocês podem ver que para um crédito de 500 mil, teu saldo devedor no consórcio é 620 mil. Por quê? Porque é os 500 mais a taxa dos 24%. Enquanto que no financiamento, o teu saldo devedor vai dar 1,2 milhão, gente. É o dobro do valor. Então, essa é a primeira mística que a gente quer quebrar aqui. Sim, consórcio não tem juro, é taxa de administração. Financiamento tem juro e normalmente aqui a simulação está naquela tabela que é regressiva, né? Que a parcela vai diminuindo, porque é a mais utilizada no mercado, tá? Então, tua primeira parcela vai dar mais cara, tua última parcela vai dar mais barata. Eles colocaram uma parcela média aí no meio do caminho, que já é bem dizer metade, né? Então, metade aí do caminho tu vai ter uma parcela um pouquinho mais em conta, lá no final vai ser bem mais em conta, mas o que interessa é uma parcela média, o quanto que tu paga ao longo do período, que ainda fica mais alto do que a parcela integral do consórcio, né? Outra coisa que é importante de falar do consórcio é a questão da meia parcela, que é uma dúvida comum. Tu vai pagar a meia parcela até contemplar a carta. Depois, gente, essa diferença que fica para trás aí, tu vai pagar, tá? Vai diluir nas tuas próximas parcelas. Então, se tu pega a parcela cheia, tu vai pagar o mesmo valor ao longo de todo o período. Se tu pega a meia parcela, esse valor que ficou para trás, ó, vocês estão vendo, é uma diferença, né? De 2,5 para 1,5. Esses 1.000 que ficaram para trás, tu vai somando. Poxa, é 1.000 por mês que ficou para trás. Se tu levou 2 anos para contemplar, ficou 24 mil para trás. O que vai acontecer? Vai pegar esses 24, vai dividir pelo número de parcelas que faltam e vai aumentar a tua parcela lá na frente. Então, se tu tá pagando ali 2,5,
Tu vai pagar, por exemplo, 2,5 mais 500 dessa meia parcela que ficou para trás. O importante é que é uma divisão aritmética simples. Não muda os 620 que tu tem para pagar. Simplesmente distribui diferente. Ao invés de tu pagar 2,5 desde o início, tu vai pagar um pouco menos agora e um pouco mais depois, tá? Só tenha isso em mente se tu quiser optar pela meia parcela. Próximo ponto aí, gente, que é muito comum das pessoas questionarem é a questão da liberação, né, do crédito. Por quê? Porque o financiamento, como tu está pegando o dinheiro inteiro numa tacada, o financiamento normalmente exige uma comprovação de renda maior ou um avalista. Então tu vê ali que a renda comprovada para o financiamento é de 20 mil. A gente está falando de meio milhão aqui nesse exemplo, né, gente? Vai comprar uma coisa mais barata, vai ser menos. Mas o importante é o proporcional. Vejo que no consórcio a renda comprovada é de 7,5, é menos da metade da renda necessária. Porque, claro, o risco aqui está mais controlado. Vocês têm que entender que crédito no mercado é em função do risco que tu tem lá para a agência de consórcio ou para o banco. Então o banco já está te largando na mão o dinheiro na hora. Então logo ele vai precisar que tu tenha uma qualidade de crédito melhor. Enquanto que na carta, o agente de consórcio não te dá nada na hora. Claro, tu pode contemplar na semana seguinte, né? E o teu imóvel vai ficar alienado como garantia até tu acabar de pagar. Então, o risco é menor para o agente de consórcio. E do mesmo jeito que tu pode contemplar mês seguinte, tu pode ficar 5 anos pagando e não contemplar. Então, de novo, o risco está mais diluído. Por isso que a renda comprovada necessária, ou avalista, ou garantias, é muito mais baixa no consórcio. Tirando isso da frente, gente, vamos para a próxima questão. Questão da entrada. No consórcio, tu não está pegando o dinheiro na hora, né? Então tu não tem entrada para dar. Quando que no financiamento, normalmente tu tem. É difícil ter financiamento que te faz 100% do valor. Normalmente é 80% do valor, 70%, vai depender também da tua qualidade de crédito. Então o que muitas pessoas fazem é, por exemplo, limpar lá o seu FGTS para dar de entrada. E aí começa a pagar o financiamento. Então essa questão também é importante. Tu vai ter que dar alguma coisa na frente para começar o financiamento. Enquanto que no consórcio é nada, é só começar. Bom, quando a gente fala aqui, né, gente, me parece que o jogo está muito mais a favor do consórcio, né? Só que aí vem a principal diferença, né? No financiamento, o dinheiro está na tua mão agora. Tá? Tu sai com o dinheiro e compra o que tu quer. No consórcio, dinheiro na mão, não sei quando. Tu não sabe quando tu vai ser contemplado, gente. Tu tem que estar preparado para ser contemplado no 19º ano, por exemplo. Óbvio que existem N estratégias, e isso um bom assessor vai te explicar, de como tu pode acelerar uma contemplação. Tu pode dar lance, tem aquela questão, né, do que é o lance? É tu pegar dinheiro e entregar ali para tentar ser contemplado de uma maneira mais rápida. Então tem N estratégias. Poxa, uma carta de 500 mil, tu vai ter um certo poder de compra. Então tu economiza ali um PPR, um 13º. Poxa, vou dar um lance de 20 mil, vou dar um lance de 40 mil, né? Para tu tentar antecipar uma contemplação. Tem inclusive ferramentas como um lance embutido. Tu não puxa dinheiro no bolso, tu usa parte do teu crédito da tua carta como um formato de lance. Por exemplo, 500 mil de crédito, né? Quero dar um lance de 50 mil reais embutido. Tu pega 50 mil desse teu crédito e dá um lance. Se tu contemplar, tu vai receber 450. Ponto importante, gente, não existe garantia de contemplação. Se alguém te falar isso, tá mentindo. Tu tem, claro, ferramentas para acelerar esse processo, mas sempre é um sorteio, gente. Tu tem a questão dos grupos do consórcio, eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas tem grupos em etapas diferentes que tu participa, tem estratégias diferentes de lance, tem 3, 4 tipos diferentes de lance que tu pode dar. Então sim, tu consegue, inclusive como eu falei agora, sem gastar dinheiro, acelerar tua contemplação. Mas não existe garantia de contemplação, diferente do financiamento, onde tu sai com o dinheiro na mão e compra o que tu quer. Então, no fim das contas, gente, é a questão da pressa. Quanta pressa tu tem para fazer o que tu quer fazer? Quem tem pressa paga mais caro. Aqui a diferença é nítida, gente. Tu precisa disso agora, é o financiamento. Tu vai pagar muito mais caro no longo prazo por isso, mas tu compra o que tu quer agora. Pode esperar, consegue se planejar, consegue fazer uma coisa mais no médio e longo prazo?
vai para o lado do consórcio, que tu paga bem menos, mas a decisão de quando tu vai comprar não está na sua mão. FGTS tu consegue usar inclusive para dar lance, da mesma maneira que tu consegue usar para bater saldo devedor do financiamento, reduzir juros. Então isso aqui é tu levando as coisas até o final. Tu vai conseguir abater boa parte desses juros tu quitar antecipadamente. Então isso também tem que levar em consideração no financiamento, gente. Esse é o juro cheio. E na grande maioria dos casos as pessoas não vão até o final pagando. Elas usam um PPR, elas adiantam ali um pagamento, né? Então, tu consegue muitas vezes pagar o famoso de trás para frente. Tu vai pagando antes, se tu quitar essa dívida, por exemplo, nos 20 anos do consórcio, já vai dar muito menos juro do que está ali, gente. Então, tenha isso em mente também. Por isso que é importante sentar com o assessor e calcular. Certinho, gente? Espero ter conseguido ampliar um pouco o grau de visão de vocês com esse exemplo aqui. Vocês veem que as duas ferramentas têm o seu uso e as duas podem ser melhoradas, né? Pior caso do financiamento é o juro que tu paga, mas tu consegue reduzir ele muito, antecipando o pagamento. Pior ponto do consórcio é que tu não tem o poder de compra na tua mão, mas tu pode também melhorar isso fazendo os lances, como eu comentei. Então, os pontos negativos tu consegue atenuar. Vai de tu se planejar e ver no fim das contas o que tu prefere, o que fica melhor para ti. Quiser mais alguma dica, mais alguma condição, deixa nos comentários se tu está em dúvida com uma condição tua. Deixa o que tu quer simular que a gente ajuda. Estamos aqui para isso, afinal das contas, né? E já aproveita enquanto faz isso, deixa teu gostei, se inscreve no canal, porque é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.